Olá, meus queridos e amados por Deus, vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 8 e os versículos de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Essa semana a que segue, do mês de setembro, da semana da exaltação da Santa Cruz, se fala muito do sacrifício de Jesus, da sua morte e ressurreição. E também aqui falou do dia 14 de setembro de 2018, da exaltação da Santa Cruz. Eu quero referência à nossa reflexão de hoje, deste dia 16 de setembro de 2018. Vamos fazer a referência de pensar como Deus. Como podemos pensar como Deus através do ensinamento de Jesus Cristo? Qual é o método que se tem para pensar como Deus? Deus, Criador de tudo, de todas as coisas que existem, é a nossa fé que acreditamos no Deus, do qual, há muitos anos atrás, ele podou, lapidou um povo através dos seus ensinamentos, dos profetas. É tanto que, como Jesus sempre falava de Deus e dizer que fala de Deus até hoje, dizer que é o Filho de Deus, ele se instigou, se mobilizou, já sabendo dos pensamentos de todos, mas para pôr no pensamento de cada discípulo como se deve pensar como Deus. Ele já conhece tudo. É um ser vivente aqui na Terra, um Deus se manifestou entre nós, como uma pessoa de nós, e já conhecedor de todos os corações, já sabe tudo. Então ele quis ensinar aos discípulos e ensina a nós até hoje como pensar como Deus. Ele falou nesse Evangelho: pensar como Deus. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. É interessante, né? Como é que você vai doar a sua vida nos dias de hoje? Você vai se matar por causa de alguém? Você vai, no caso, muitos fazem isso, um gesto heróico, né? Tem os filmes, principalmente os filmes americanos, que gostam muito dessa história de heróis. E outros filmes que se dizem mártires
como heróis para salvar seu povo, para tentar salvar seu povo da dominação de outros países, de outras nações. Eles consideram também que tem um céu através de, sendo homem-bomba, no caso, se tem um céu. Vão herdar o céu depois de morto, sendo homem-bomba. Essa é uma lógica que é o pensamento de Deus. Você vai se matar por causa de uma nação? Jesus não se matou. Ele foi morto. Por quê? Porque ele lutou pelos pobres, pelos oprimidos e pelos marginalizados. Ele zelou, ensinou os pobres. Ele chamou 12 discípulos, mas os 12 discípulos pobres. E os ensinou a pensar como Deus. O simbolismo de Satanás quer dizer atitudes mais dos homens. Você já viu o Satanás? Mas você já viu muitas atitudes más. Com certeza. Eu quero que você comente aqui nesse vídeo se você já viu Satanás e como viu e tem como provar. Mas você já viu muitas atitudes más dos homens. Algumas mulheres. Vamos dizer, maioria homens. Maioria homens. Vamos dizer que mulher não pode ser considerada como homens. Quando Jesus fala homens. Porque sempre o homem quer predominar em todas as situações. São seres muito inteligentes, tiveram boas oportunidades. São fortes, ágeis, determinados, têm uma meta. No que ele faz, eles estão bem concentrados. A mulher já tem uma natureza diferente. Digamos assim que ela já foi criada para fazer a vontade do homem. E ela pode fazer muita coisa ao mesmo tempo. Cuidar de filho, cuidar de homem, cuidar de casa, fazer isso, aquilo. E no final das contas, acaba não fazendo muito. Porque faz muito ao mesmo tempo. Já o homem foca em um trabalho só. Por isso é considerado muito inteligente. Sendo assim, nós poderemos afirmar que a gente pode pensar como Deus da mesma forma como pensou Jesus. As atitudes de Jesus, a missão de Jesus, todos os atos. Aprender todos os dias o Evangelho, ler como uma leitura orante, nós podemos sim pensar como Jesus e jamais pensar como os homens. Obediência somente à palavra de Jesus e não a obediência das leis dos homens. Esses que querem imperar, comandar tudo. Será louvável um dia uma mulher imperar e pensar como um Jesus, pensar como um Deus. E não obedecer às atitudes dos homens. Seria magnífico. E realmente muitas mulheres pensam mais nas atitudes de Deus, pensa como Deus, do que pensa como os homens. Um grande abraço a todos. Reflita mais esse vídeo, comente, compartilhe, curta o canal, curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo Evangelho. Um grande abraço.